Essas mulheres são minhas ancestrais, bisavós, avós, mães, filhas. Essas mulheres são meu eixo, minha ungira. Canção, flores, borboletas, hoje livres. Essas mulheres, de outro tempo, deste meu momento. Carrego comigo cada uma. São Iás, Catarinas e Fernandas. Micaelas, Marinas e Marianas. Mulheres e meninas, muitas vezes insanas, apaixonadas, brincalhonas, brejeiras. Guerreiras, amigas, companheiras. São Binutas, Terezas, Odetes, Jandiras. Minha afrocentricidade carrego comigo. Eu não ando só. Fala pessoal, chegando aqui para mais um bate-papo no Sujeito Literário, hoje com uma convidada muito especial, que é a Marielda Barcelos. Esse livro que eu já falei para vocês, Sonoridade Adinkra, inclusive tem algum relato que eu já fiz lá pelo Instagram e tudo mais. E hoje ela vai nos falar não só do livro, mas também da trajetória da Marielda, que é bem interessante, até porque o livro e a trajetória dela se mesclam aqui nessas histórias. Então muito obrigado, Marielda, por ter aceito o convite. E como eu faço, geralmente vou te pedir que tu te apresentes. Quem é Marielda Barcelos? Eu poderia dizer professora, poetisa, doutora, né? Tem todo esse trabalho acadêmico, ativista, mas eu acho que muito mais interessante do que eu falar é tu falar um pouquinho da tua história, o pessoal que acompanha o Sujeito Literário. Então tá bem, gente, é com uma grande satisfação, felicidade, né, que eu me encontro aqui com o Eduardo neste momento, né, pra gente bater esse papo. Eu sou Marielda Barcelos Medeiros, sou professora aposentada do município de Pelotas, sou arte educadora, poetisa, ativista cultural, ativista, né, primeira, eu digo primeira porque isso vem primeiro na minha vida, né, ativista do Movimento Negro Unificado, né, aqui em Pelotas, no estado e nacional, e sou poetisa, né. Tenho já alguns inscritos e este então é, né, o meu primeiro filho, né, que eu trago para, na verdade, dividir, né, com as pessoas, fazer com que as pessoas também se inspirem, né, a colocar e a socializar as suas próprias escritas, como nos diz Conceição Evaristo, né, a gente tem que trazer para a visão de outras pessoas e comungar com outras pessoas as nossas escrevivências, né? Então, esse livro, ele é um pouco, né, do que eu sou, do que eu faço na minha vida de militante, enquanto mulher, enquanto negra. Muito bom. Marielda, antes da gente começar falando do livro, também uma situação inusitada. Hoje a gente está aqui no Ovos del Mundo, mais uma vez, gentilmente cedido esse espaço pelo Rodolfo, que é um cara muito legal, muito gentil mesmo. E ele, no dia que eu estive aqui conversando com a Aritana, uma entrevista que a gente fez semana passada, ou retrasada, ele tinha me mostrado esse quadro, né? Um quadro que é belíssimo e que está também no livro. Aqui para o pessoal poder dar uma olhadinha, né? É a mesma arte que está no livro. Tu poderia falar um pouquinho como é que foi essa história da construção também da artística aqui, né? Esse quadro, ele partiu do conhecimento, né, que um grande amigo nosso, o Baltazar Thiago, né, tem, de que eu tenho uma filha que, para estimular a visão, porque ela tem uma deficiência visual, que para estimular a visão, ela começou então a fazer desenhos, né? E desde pequena ela já pintava, inclusive em telas, mas nunca tinha experimentado pintar a óleo. E quando o Baltazar, ele me conheceu a Micaela, conheceu a história dela, enfim, e viu o que ela fazia em termos de desenho, de pintura em tela, ele resolveu desafiá-la, né? E convidou ela para fazer uma pintura. Num primeiro momento, eu não sabia que esta pintura, né, que seria a primeira tela em óleo, né, que ela estaria produzindo, seria uma foto minha.
né? Inclusive essa foto é uma foto que eles tiraram, eles recortaram uma outra foto que é uma foto coletiva, na verdade. Exatamente assim, eu estou com outras pessoas e eles fizeram exatamente o recorte ali, né, da minha foto para poder transportar para a tela, né. E a partir daí foi um presente muito grande assim que eu recebi, não é por ser mãe da Micaela e amiga do Baltazar, mas o trabalho ficou um trabalho, né, muito expressivo, muito bonito. E eu resolvi, quando a editora me disse, Marielda, quem sabe tu manda uma foto tua, né, que eu realmente mandei, porque Sim. aparece, né, aqui na outra orelha, né, lá na contracapa. Mas eu também sugeri e enviei, né, a foto do quadro e eles pensaram, né, e me disseram, não, então essa foto a gente vai colocar primeiro no começo, né, do livro, e foi um presente muito grande, assim. Tá na capa também, né? E aí tem alguns detalhes, por exemplo, né, bom, para dizer, Eduardo, que o livro, ele foi uma grande surpresa para mim, porque eu só escolhi, né, escolhi assim, de uma forma muito sofrida, porque tu escolher aquilo que tu acha que é melhor, assim, porque quando tu escreve, tudo que tu escreve, né, tem um pertencimento e tem uma importância. Sim. Mas eu tinha que escolher 42. E eu só enviei as 42 poesias para a editora, né, para eles poderem ir diagramando, enfim, né, e disse para ela que a ideia era esse título, porque eu tenho muita relação com essa simbologia Adinkra e, além de muita relação, fruto dessa minha militância, muito respeito por significado, né, que cada um deles tem. Tanto tem muito respeito que aqui na capa é este Adinkra, que é um Sankofa. Esse Sankofa, ele significa que nós devemos voltar ao passado, aprender com o passado e ressignificar o presente e o futuro. Mas eu, há uns 6 anos atrás, resolvi ressignificar isso no meu corpo também. E acabei fazendo uma tatuagem deste aqui, que também é um Sankofa. Esses dois são Sankofas, tá? Esse aqui, que o pessoal chama de galinha, tá? Sim. E esse aqui, os dois são Sankofas, que tem o mesmo significado. E resolvi também fazer mais esses dois, né? Que é energia e força, que aparecem aí Sim. também, né? No livro, enfim, né? Então, tudo se relaciona. Mas foi uma surpresa muito grande para mim, né? Por tudo que eu vinha dialogando com a editora, este formato de livro e como ele chegou para mim, né? Essa capa é uma capa que para mim não é porque o livro é meu, Sim. mas eles tiveram um carinho muito especial, né, em construir a partir daquilo que eles dialogavam comigo. E eu não esperava essa capa nesse formato que ela traz, né? Porque a gente pegando aqui, a gente pode perceber, tem todos os adinkras também, né? Na capa, na contracapa, com relevo, né? Esses significados que se põem como se fosse, né? Eu coloquei aqui ao final ali significados, né, deles, porque na verdade eu trago como se fosse um glossário, né, Eduardo, que estava mostrando aí. Eu fui lá, eu tive que ir lá conferir, né? Por quê? Porque eu faço essa sonoridade, né, também vinculada a cada uma das poesias. E sonoridade Adinkra por quê? Porque a cada movimento e som de cada letra, de cada palavra, de cada frase que compõe cada poesia, eu fui lá no Adinkra e tentei, né, buscar o Adinkra que se relacionava com a poesia, né? Então, nesse sentido, assim, realmente foi um presente, né, o formato do livro, né, e como está sendo um presente também, né, o retorno que eu estou tendo das pessoas desse livro. Incrível. Marielda, a Sandra Narciso é a editora MS2, né, isso. Ela inclusive fala que a tua poesia é uma poesia sensorial. Isso fica evidente, assim, porque agora te ouvindo falar também, bom, a gente começa a ler e a cada poesia tem ali um desses símbolos, né, adinkras.
Então, para quem não conhece, eu digo, vou dar mais uma pesquisada, porque embora tenha um significado no final, eu fiquei interessado, eu digo, mas da onde vem o Adinkra? De onde é? Isso. Né? E aí eu vi toda essa questão, né, da religiosidade, da memória, dos afetos, isso é muito presente aqui. E eles são muito presentes ali na região de África, na região de Gana, né? E eles se vinculam muito com, por exemplo, assim, ó, as capulanas que são, né, confeccionadas lá, muitas delas ainda confeccionadas de forma artesanal, né, eles acabam trabalhando muito com essa questão adinkra, né? E por um outro lado, Eduardo, assim, eu não sou da história, não sou historiadora, eu sou uma pesquisadora, né? Mas andando pela cidade de Pelotas, né, olhando principalmente esses nossos casarões antigos, enfim, se a gente for, e eu tenho tentado forçar muito, aguçar, né, essa ideia da observação, né, do olhar frente a algumas coisas, né. E passando por alguns portões, enfim, grades das casas antigas aqui de Pelotas, alguns desses adinkras a gente encontra, né? Eu passei ali no Porto por 2 casas e que me trouxeram a presença desse sarcófago, né? Na própria grade, né, das casas, né, por serem casas mais antigas, portões de ferro, enfim, que a gente vê que também contam uma história dessa cidade, né, a partir dessas figuras que as casas mais antigas apresentam, né. Então ela, na verdade, a editora, né, ter também aceito, né, fazer esse trabalho, assim, foi muito gratificante também, né? Sim, e é uma forma de conhecer a tua trajetória, né? Porque, bom, para quem ainda não leu o livro, a gente vai depois dizer como é que faz para entrar em contato, para adquirir a obra e tudo mais, mas logo a gente vai começando aqui, eu já na primeira poesia, né, fala da negra mulher, e tu fazes referência, fizesse agora de novo a Conceição Evaristo, a gente tem grandes escritoras na historiografia nacional ainda não tão conhecidas. A gente já falou no canal aqui da Conceição Evaristo, a Carolina Maria de Jesus, tem outras autoras contemporâneas como tu, assim, que têm feito trabalhos muito interessantes também, né? E aí a gente fica se perguntando, assim, não sei se tu conhece a Clarice Fortunato, a Eliane Alves Cruz, a gente fica se perguntando por que da dificuldade do acesso não só aos livros de modo geral, mas das pessoas terem acesso a autoras, mulheres, porque geralmente quem predomina o mercado editorial, assim, são homens, né, no Brasil, são os autores, grandes referências, se fala muito em homens, geralmente quando vai se falar em uma mulher, mais é Clarice Lispector, fica por aí, né? Sim. Mas as autoras mulheres negras, isso é bastante presente aqui na forma de tu trazeres essa questão de que é também um espaço de luta, né? Fazer literatura, fazer poesia é também parte daquilo que te constitui como uma militante, né, social, político. Nessa nossa militância, né, Eduardo, agora tu falou na Carolina Maria de Jesus, né, uma das grandes referências para mim, assim, que a gente começou a conhecer há pouco tempo, né, muito pouco tempo, que a gente pôde ter acesso às obras da Carolina Maria de Jesus, já eram conhecidas fora do Brasil, né, e aqui a gente não tinha esse conhecimento. Então é pouco tempo que a gente também está podendo ter contato com as obras dela, enfim, né. Eu tenho o Quarto de Despejo numa edição muito antiga, assim, que eu consegui num sebo, né? Então, assim, ó, já existia, já estava aí e a gente não tinha acesso, né, ao trabalho dela, assim. Então é uma grande inspiração para mim, né? E a dificuldade que todos os negros nesse nosso país têm, né? Que é mostrar sua arte, principalmente na questão cultural, né? A gente teve aí, anos atrás, a partir do Abdias de Nascimento e outros artistas, né? O Teatro Experimental do Negro, enfim, mas que também tiveram as suas dificuldades, inclusive para depois se manter, né? Fazendo a sua arte, embora alguns depois tenham sido cooptados para algumas emissoras de televisão, enfim, mas são expressões que sempre encontram muita dificuldade, né, para mostrar aquela forma de arte que está trazendo, né. A gente ainda tem muito, tenho dito isso para alguns colegas, muito que conhecer
né, da arte negra no Brasil, né, e penso que nós somos, né, um objeto de fazer com que esse conhecimento ele se aproxime das pessoas e as pessoas venham a conhecer, né? Porque não adianta a Marielda lançar o seu livro, né? Para mim, esse livro aqui, eu acho que eu falo, não sei se ali na apresentação, quando eu faço, é para que outras pessoas experimentem e ousem escrever, e se não é escrever, que ouse mostrar a sua arte, né, a arte que faz, seja nas artes cênicas, né, seja na pintura, enfim, né, que se ousem a mostrar, porque nós precisamos, e penso que nesse momento, assim, ó, nessa estrutura de sociedade, esses momentos que a gente vem vivendo, a gente precisa muito da arte, né, para também aprender a ser resistência, a resistir e a superar esses momentos que a gente passa aí, né, como a gente está vivendo agora aí uma guerra que muitas pessoas podem dizer, ah, mas isso não é conosco sim, né, porque isso nos atinge também, né, então para a gente poder, né, como os adinkras trazem essa possibilidade, tá ressignificando essas nossas vivências. E a arte negra, ela é essencial, né, para que a gente possa estar trazendo, né, ao conhecimento das pessoas a nossa própria história, porque também através da arte, seja, né, no teatro, na dança, com a pintura, com a gravura, com um livro escrito, a gente também conta um pouco da história, né, da nossa história negra. Sim, e aqui o livro, quando a gente fala sensorial, a pessoa fica pensando, tá, mas como assim? É um pouco de tudo isso que tu falou, e tem muita questão da musicalidade também, da religiosidade e da musicalidade. Que é algo assim, quando alguém, eu mesmo tenho, geralmente, eu já depois comecei a trabalhar com jornalismo e tal, acompanhado todas as marchas, quando tem o 20 de novembro, quando tem algumas dessas manifestações que agora ficaram mais recentes também pelo contexto político que a gente vive, e sempre tem ali, tem a luta presente, mas para além da luta tem algo que chega a arrepiar, que é uma questão que busca ir resgatar a história e que se faz por arte, né? É a luta através da arte, é a luta, não é só o sofrimento, isso eu até escrevi lá no meu depoimento, muito agradecido por ter lido seu livro, eu escrevi, é a questão de como que isso vai mexendo com a gente, com qualquer pessoa, cada um vai ter uma experiência com o livro, óbvio, mas o quanto que a gente tem que também aprender a valorizar e a saudar e a enfatizar as alegrias. E o teu livro, ele me marcou muito por isso, porque não é só mostrar que existem várias formas de resistência, não é só a luta, as vias de fato, né, mas é outras formas de resistência que são tão ou mais importantes do que o embate político, porque também são formas de manifestação política, né? Isso foi o que me marcou muito. Então aqui tu traz referências musicais e religiosas. É porque eu acho que o livro é um pouco um misto, né? Eu digo, é um pouco um misto de toda essa minha vivência, assim, né? E eu não tenho uma vivência só de sofrimento, né? Eu tenho uma vivência também de momentos de muita felicidade, de muita alegria, de luta sim, mas de luta que também dá prazer, né? Então eu acho que o livro é um misto, né, de tudo isso, assim. Mariel, tu terias alguma, não sei se tu queres abrir assim de forma espontânea, tu já disse que foi difícil escolher 42 poesias para colocar aqui. Tu imagina que se eu te pedisse, eu não vou te pedir só uma, vou te pedir mais de uma, tá? Mas assim, teria umas que tu diria, essa aqui é que eu não... Se me desse a chance de falar uma delas, só recitar uma dessas poesias, seria essa. Teria uma aqui? Eu vou, já que tu disseste que eu vou recitar outras, eu vou primeiro, então, começar essa poesia, então, né, Quando Eu Crescer. Eu fiz e tive a grata satisfação de fazer e postar e enviar para a nossa grande mestra Cirlei Amaro, né, no dia do aniversário dela, e eu digo um prazer porque assim, eu postei isso, né, num ano e a mestra acabou nos deixando no ano seguinte, né, então eu tive ainda como vivendo essa poesia com ela, né, no dia do aniversário dela, né. As pessoas que me conhecem sabem, assim, era uma pessoa que era muito próxima a mim, né, que eu tenho um amor, um carinho muito grande, né, eu sempre digo assim, era uma mãe que era uma mãe de todos, né, porque ela conseguia fazer esse acolhimento, né,
que eu acho que também é próprio um pouco de nós mulheres negras, né? Essa coisa de ser muito mãe, enfim, né? E de conseguir acolher. E aí eu fiz o dia do aniversário dela e, como eu já disse, tive o prazer, né? Porque ela ainda estava nesse plano conosco, né? Então, sempre que eu posso, eu gosto de ler essa poesia. Ótimo. Tá? Então eu vou ler ela agora. Quando eu crescer, quero continuar a viver. Vida simples e vibrante. Quero ao meu lado pessoas como tu, gigantes. Quando eu crescer, a vida deve continuar bela. E eu, na primavera, serei a flor mais singela. Quando eu crescer, não quero luxo nem riqueza. Quero amorosidade, contar muita proeza. Poder sempre dizer que o bom da vida é viver. É isso. E como é difícil para as pessoas às vezes compreenderem a importância, né, de experienciar a vida dentro desse aspecto. Agora tu falou, não está mais nesse plano entre nós. Então isso também muito presente aqui, né? A referência tem que sempre ser feita, tem que ser essas lembranças, né? E aí eu fiquei me perguntando, tu faz referência ao teu próprio pai aqui também. E aí, claro, eu vou me identificar, sim, porque é chavante, sou chavante, aqui. Mas assim, como é importante a gente manter essas memórias, sobretudo afetivas, né? Sim. Porque tem uma coisa na esquerda, de modo geral, eu me sinto bastante à vontade de falar isso, toda a minha trajetória, de movimento estudantil e tudo mais, que às vezes cria um ranço também com as pessoas, né? É mostrar que tu pode ser, sim, forte, tu pode, sim, fazer o enfrentamento, sim, que é necessário, mas sem perder a ternura, que é o que tu deixa transparecer. Tu sabe que nessa poesia, Eduardo, que tu falou aí, que eu faço uma homenagem, sim, ao meu pai, né? E esses dias, há pouco tempo agora, acho que na terça-feira agora, nesse período agora do feriado, eu conversava com um amigo e eu dizia pra ele, depois de muitos anos, porque meu pai faleceu em 2005, e eu ia para os Jogos do Brasil acompanhando meu pai, né? E eu disse pra ele, era mais tipo uma polícia, assim, né? Porque como meu pai, né, era alcoólatra, gostava de beber, enfim, então eu me acostumei com ele, né? Desde muito pequena, porque aí ele puxava meio o freio dele, né? Com a história da bebida, enfim, porque eu tava ali. Então eu disse pra ele, as minhas idas pro campo do Brasil com ele, em primeiro, foi com esse pensamento e com esse sentimento, né? Mas depois eu cresci, continuei indo com ele para os jogos, porque eu adorava, né? E depois que ele faleceu em 2005, eu não me animava mais. Inclusive, eu disse para ele, uma grande dificuldade se eu tivesse que chegar próximo ao estádio, né, lá do Bento Freitas. Eu tinha uma grande dificuldade, né? Mas aí depois eu comecei a pensar, não, eu tenho que superar isso, não pode ser assim. Acho que ele gostaria também que eu continuasse vindo para os jogos, enfim, né? E aí, há pouco tempo, né, eu acho que uns 2, 3 anos no máximo, eu comecei a retornar, assim, aos poucos, para os jogos, para o estádio, para assistir, enfim, né. E eu acho que é isso, assim, a vida faz isso também com a gente, né. Eu acho que também tudo é um processo, né. E essa poesia eu fiz em seguida que meu pai faleceu, assim, né. Inclusive eu fiz no ano seguinte, meu pai faria aniversário no dia 5 de março, né? Então hoje é um dia emblemático também, né? Ele faria, enquanto mas eu vou fazer entrevista no dia 5 de março de bola, era pra ser no dia 5 de março. Eu jamais ia saber isso. Mesmo, né? Então assim, e aí no 5 de março seguinte, né, de 2006, eu resolvi fazer essa poesia, postei lá nas minhas redes, enfim, né, porque é isso, né, eu acho que a gente a gente tem saudades de, né, várias pessoas, vários momentos, enfim, né? E aqui esse livro também é um pouco disso, como tu disseste, né? Eu expresso essas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu demonstro força aqui, eu também demonstro as minhas fragilidades, porque não tem como não mostrar essa fragilidade, porque tudo isso, né, é o que me constitui. Com certeza. Né? Eu te diria assim que até os títulos das tuas poesias, elas são fortes. E aí, agora, né, te falando da minha experiência aqui, né,
eu lendo, não tem como, eu comecei o jogo de futebol por causa do meu pai. Né? Meu pai, funcionário público, muito tempo trabalhando na prefeitura, assim, não tinha sempre condições de a gente estar indo e tal, morava meio afastado, e ele tinha um problema de visão muito forte, então a gente tem essas experiências, né? E eu e meu pai faleceu bastante cedo também, perdi meu pai, e a gente vai entrando, assim, tu nos carrega, sabe? Tu falaste como uma mãe e é bem isso. Né? Eu também já perdi minha mãe faz menos tempo, assim, e tu nos carrega na tua escrita, como se tu nos pegasse pela mão e diz, vem, que eu vou te mostrar um pouco dessa história de Pelotas, que é a minha história, mas também conto um pouco da história de cada um de nós que por aqui vivemos, né? E por isso também foi tão legal ler teu livro, em paralelo com o do Caio A, que é A Negra Forca da Princesa, a gente até vai trazer entrevista com ele também, porque eles de alguma forma se complementaram, falavam de coisas que são comuns, né? Mas de formas complementares. Então para mim foram duas experiências incríveis que eu tive nesse mês de fevereiro. Eu tava olhando também uma poesia tua que a minha, eu deixei marcado, tá, mas que a minha me marcou, que é Se Eu Sofrer. Né? A gente está falando um pouco sobre isso. E eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade para lidar com a questão do sofrimento. Eu não sei, acho que muitos de nós temos essa dificuldade, né? E me tocou muito essa tua poesia, porque lá no final tu vai dizer, mas se eu sofrer, me deixem viver o sofrimento e viver meu luto. Então esse aprendizado também que a gente tem aqui, de saber viver os nossos lutos, porque talvez muito do que a gente encontra aí nesse Brasil de hoje é a incapacidade das pessoas de lidar com seus afetos então talvez, isso aqui eu estou dizendo lendo o livro da Marielda, tá? Foi ela que me passou. Sem saber viver os seus lutos. Eu não sei se... Ou quando a gente não tem esse tempo de viver isso, né? Porque ninguém acaba se desfazendo, né, do seu sofrimento se não tiver um tempo para ter algumas percepções, para retomar, como eu coloquei, e dei como exemplo essa história de ir para o campo do Brasil, enfim, né? Eu tive que ter o meu tempo, eu tive que trabalhar isso comigo, né? Porque... chegou um momento que eu pensei, bom, não é possível eu não querer chegar nem próximo do estádio. Eu tenho que enfrentar isso, né? E para enfrentar isso eu vou ter que passar na calçada do estádio, eu vou ter que entrar no estádio, e aí eu vou ver como é que isso vai me tocar, né? Como é que eu vou perceber essa situação, né? Mas eu acho que a gente precisa desses tempos também, né? E nessa poesia aí é bem isso, assim, né? As pessoas muitas vezes, e não é por mal, as pessoas querem te ajudar a superar alguns momentos, né? Mas acabam passando à frente daquilo que pra ti é primordial, porque tu tem que viver esse luto sim. Né? E pra viver esse luto, tu não pode viver isso com as pessoas dizendo ou querendo te tirar do teu lugar, né? Pra te fazer outras coisas, enfim, né? Eu tinha uma amiga que ela, numa época, um período também que foi bem complicado pra mim, ela dizia, não, mas tu tens que sair, tu tens que, né? Gente, não é ainda o momento, não é o momento que eu percebo que eu tenho que sair, que eu tenho que me relacionar com outras pessoas. Pelo contrário, talvez a minha presença junto a outras pessoas não seja legal, não seja agradável nem para mim e nem para as outras pessoas, né? Então é também para que as outras pessoas possam pensar em alguns momentos relacionados com outros, que a gente tem sim que dar o tempo do outro, né? Também se colocar no lugar do outro. Mariel, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu de alguma forma ali, através da Rádio Com, né, do meu próprio trabalho, assim, a gente acompanhou a Ocupação Canto de Conexão, que é uma experiência que deu muito certo em Pelotas. E acho que por tudo que tu tem dito, assim, o teu envolvimento ele é também um envolvimento afetivo com esse espaço de luta, né, de resistência. E eu acho que se tu pudesse, porque como tem muita gente que não conhece a história de Pelotas, não sabe exatamente o que é essa ocupação, Canto de Conexão, o que eles estão falando. Se pudesse falar um pouquinho também, porque aqui tu fazes no livro uma referência, né, a essa experiência, e até para as pessoas saberem o que acontece em Pelotas. Tu falou dos prédios, dessa questão mais histórica, né, alguns com referências assim dos adíncrolos, nem sabia, mas a gente sabe que em Pelotas, muitos conhecem Pelotas, um passado de opulência, né,
E o pessoal gosta de gabar, assim, os prédios históricos de Pelotas, as ruas, e fazem referência sempre a uma cultura elitizada e branca, sim, né? Sim. Mas o que simboliza, então, como é que foi essa experiência? Não sei, foi 2017 que teve a ocupação? Só para te dizer, Eduardo, assim, ó, quando tu traz essa questão da opulência, né, dessa nossa cidade, assim, que de certa forma tenta esconder e não traz, né, a mostra a participação negra na construção dessa cidade, né? E eu posso dizer assim com toda tranquilidade que a população negra escravizada que veio para cá trabalhar nas charqueadas foram as pessoas que mais colaboraram, né, para essa cidade crescer, se desenvolver, enfim, né? Porque foi a partir do trabalho deles, né? E que a gente sabe, quem conhece a história das charqueadas, não era um trabalho fácil, inclusive muitos deles vinham para cá, para charqueadas, né, como forma de castigo, né? Então a gente sabe que essas pessoas tiveram, né, essa importância que não é uma importância socializada, lembrada, né? Enfim. E nesse sentido, eu me encontrei, né, com a ocupação quanto de conexão, propriamente dito no ano de 2018, mas eles já estavam lá num prédio que era um prédio da Marinha, né? Era um prédio que abrigava a Capitania dos Portos e que depois, se eu não me engano, foi leiloado, enfim, né? Mas foi um prédio que durante algum período também foi ocupado, né? O imóvel era alugado para uma casa geriátrica e depois que a casa geriátrica sai daquele espaço, aquele espaço ele fica ocioso, né? E ocioso trazendo, né, perigo, inclusive para outros moradores ali do entorno, porque o pessoal se queixava muito de assaltos, né? Enfim, e os meninos têm filmagens maravilhosas, acho que o próprio Glênio tem alguma coisa do início de quando entraram lá na casa e o que eles tiraram lá de dentro, assim, né, o que eles encontraram que realmente reforça, né, essa queixa dos moradores de serem assaltados, enfim, porque assim, gente, foi muita bolsa, muito celular, muito, sabe, muita carteira e coisas assim de pessoas. Então os meninos acabaram ocupando, né, ali 2017, se eu não me engano. 2018, quando eu chego para compor ali, não como moradora, mas como apoiadora da casa, né? E ali eu desenvolvi, né, várias atividades, até ali a metade, mais finalzinho de 2020, né? Que foi quando eu me afastei da casa. E até em função dessa coisa de estudos, enfim, né, eu me afastei da casa, porque é bem isso que a gente estava falando antes, né? A gente precisa dos nossos templos e dos nossos, enfim, dos nossos silêncios também, né? E eu me afastei da casa. E essa poesia eu escrevi, eu acho que ali, 2019, né, quando eu já conheci um pouquinho mais da casa, e ela traz um pouco, ela demonstra um pouco o que aquela casa é, né? Porque os meninos, se eu não me engano, eles começaram a ocupar a partir daquelas ocupações que aconteceram em todo o Brasil, sim, né? E que depois algumas universidades acabaram também aderindo, porque começou com os estudantes do ensino médio, depois algumas universidades aderiram. E então, assim, todos os estudantes da universidade, enfim, né? E as pessoas de fora eram as pessoas daquele entorno ali, a vizinhança, que muitos apoiam até hoje, né? As ações. E também a maioria estudante da universidade, né? E a gente vai percebendo uma outra forma de lidar com as vivências em sociedade, né? A bandeira da casa é a bandeira por moradia, né? E por moradia digna, por luta ao direito à cidade, né? Que a gente, enquanto negro, que nasceu e mora em Pelotas, a gente sabe que os nossos próprios espaços, né, começaram a ser muito restritos, né, e isso me chamou muita atenção, né, e aí eu conto um pouquinho do que tinha casa, né, quando eu falo ali
vou pegar aqui. Claro. Quando eu falo ali, né? Essa casa de tanta gente que é gente, né? Essa casa de gente tão diferente. Porque é isso. Porque além das pessoas, né? Os estudantes, enfim, que moram na casa, circula muita gente, né? Na casa, assim, né? E isso fortalece muito aquele ambiente ali, né? E fora o que eu coloco na poesia, quando eu digo o galo canta, o galpão late, enfim, porque o galo é um galo que os meninos começaram a criar ele pequenininho e ele, né, tá grande. Hoje eles têm lá, né? Hoje eles têm galinha, pato, né? Enfim, lá. E o galpão é um cachorro que o nome dele se deu galpão porque os meninos encontraram ele na frente do galpão lá no porto, né? Pequeno, né? E ele é um misto, é uma mistura assim, eu acho que de vira-lata com não é pastor, é aquele outro cão grande também? Grande, que eu acho muito lindo, que não, que eles usam pra o Border Collie? Não, que eles usam pra ser cão-guia, como é? Husky não, seria? Não, ele fica grande. Fica grandão. Enfim, e eles encontraram ele pequenininho, ele foi se criando lá e ele é um cachorro assim, ó, pra te dizer, eu hoje estou morando na Benjamin, entre Andrade Neves e Osório. E tem momentos quando eu vejo, tá lá o galpão, né? Porque meu companheiro, a Micaela, saíram, ele viu e ele vai atrás, aí ele fica lá um pouco dentro, enfim. Então isso é muito legal, assim, né? Porque tem essas experiências, assim, ó, pô, um animal ele te reconhece, mesmo tu estando distante, assim, né? Porque no momento em que ele segue ela, né, enfim, e vai até a casa, e a coisa do cuidado também, não, a Micaela eu vou levar, enfim, eu digo, são coisas que eu vivenciei nessa casa, né? E aí lá por 2019 eu escrevi essa poesia, né? Quando eu coloco aí tem uma horta que para mim é gigante, porque na verdade a horta ela é um espaço pequeno, né? Ali na frente da casa, mas que se torna gigante quando tu vê, né? Aquele milharal crescendo, aqueles girassóis também nascendo. E do que era, né? Pelo que era, quem conheceu. Um espaço abandonado, serviu para fazer, para saltar e tudo mais. E aí aquilo ganha um outro significado. Sim, outro significado. E aí pela tua poesia também, a literatura, ajudando nessa reflexão, porque as pessoas muitas vezes não têm a compreensão do que é a luta por moradia, né? Isso a gente sabe, em São Paulo principalmente, quando teve as últimas eleições, né? Um dos principais candidatos, que é o Guilherme Boulos, que defende muito essa questão, um sujeito ligado, né? A luta por moradia. E como isso ainda não é compreendido no Brasil. São algumas coisas assim absurdas que a gente vive, né? Por exemplo, aumentou muito a miséria no nosso país como um todo, mas aqui a gente circula em Pelotas, não é diferente. Às vezes e eu já fiz retratos assim, infelizmente, porque a gente precisa mostrar, de pessoas deitadas na frente de uma loja de colchões, né, deitadas ali ao relento, geralmente pessoas negras, né, deitadas do lado de fora. Então tu olha aquela cena que é do absurdo, né, que sociedade é essa? E aí a literatura trazer e problematizar e botar essa reflexão. E mostrar que é possível a gente ver uma outra forma de viver, né? Sim. Porque, e é bem isso que tu diz, assim, quando tu faz essa relação, né, do cara lá dormindo na frente da loja de colchão, né? O que também essa estrutura social, né, que se construiu, se constituiu, fez com que as pessoas, porque uma coisa é tu parar, olhar, né, e mesmo que tu vá fotografar, mas tu perceber, tem algo diferente, essa relação, né, loja e pessoa que está ali é diferente. Outra coisa, são muitos passarem e não enxergarem isso, né? Por isso registrado. Porque de certa forma essas pessoas acabam sendo invisíveis. E a casa, ela traz muito isso, assim, né, que é a questão de ressignificar alguns espaços, né? Eles tinham lá, quando eu cheguei, nas paredes da casa, um lema que era tanta casa sem gente, se eu não me engano, e tanta gente sem casa, né? Porque, principalmente ali na área do Porto, se a gente passasse, circulasse, enfim, e até hoje a gente vê isso, e isso aumentou mais agora com essa história da pandemia, né? Muita casa vazia. Sim. Né? Muita casa vazia e ao mesmo tempo
muita gente na rua, né? Nesse momento de pandemia a gente tem visto isso, tem pessoas que moravam em casa alugada, não puderam mais pagar o seu aluguel, né, por diferentes motivos, e os proprietários não foram capazes de dizer, não, mas fica aí, depois a gente dá um jeito, não, prefere fazer com que as pessoas saiam, e muitas dessas pessoas a gente sabe, estão aí na rua hoje, né? Eu encontrei, eu sou de um grupo que a gente faz, né, Eduardo, uma distribuição de alimento todos os sábados, né? E numa dessas eu geralmente não faço as rotas, eu só ajudo lá na organização das coisas e o pessoal vai saindo para fazer as rotas. Sim. Mas aquele dia tinham poucas pessoas e eu saí junto para fazer a rota. Quando nós chegamos aqui no beco, tinha um casal com 2 crianças, né? Um menino de 5 e uma menininha ainda num carrinho de colo de 2 anos, né? E o menino disse isso pra gente, eu não pude mais pagar o aluguel e aí tô na rua e tô vivendo como dá, né? Então, isso, aquela casa ela mostra também, né, uma outra forma da gente se relacionar, né, com todas essas mazelas, né, que essa sociedade capitalista, enfim, acaba fazendo com que a gente, né, assuma e consuma, porque na verdade a gente acaba fazendo isso também. O teu livro, assim, Mariel, ele é um manifesto poético, político, histórico, de memória. Então, eu já sei que tem planos de outros livros, né? Se ficou, olha que bom para nós que somos leitores. Se ficou coisa de fora aqui, porque vamos ter ainda outras obras, né? Mas antes da gente encaminhar aqui para o pessoal que quiser comprar, para deixar o teu contato, e tu diz qual é o melhor contato tu achares que fica depois nas redes, o pessoal vai buscando. Eu queria que tu nos presenteasse aqui com algumas mais poesias aí que tu possas... eu vou trazer aqui então uma poesia que ela homenageia várias mulheres, mas que todos os homens também possam se sentir homenageados, né, a partir dela, que traz um pouco dessa minha relação, né, com amigas, com a minha mãe, com as minhas tias, a minha filha, né, aparece aqui. E é uma forma também de dizer que eu sou porque outras mulheres são, porque outros são, né, uma forma meio ubuntu de ser, né, que a gente aprendeu aí buscando vivenciar o que a história africana, né, e acaba também nos sugerindo. Então o nome dessa poesia é Minha Afrocentricidade. Essas mulheres são minhas ancestrais, bisavós, avós, mães, filhas. Essas mulheres são meu eixo, minha ungira. Canção, flores, borboletas, hoje livres. Essas mulheres, de outro tempo, deste meu momento. Carrego comigo cada uma. São Iás, Catarinas e Fernandas. Micaelas, Marinas e Marianas. Mulheres e meninas, muitas vezes insanas, apaixonadas, brincalhonas, brejeiras. Guerreiras, amigas, companheiras. São Binutas, Terezas, Odetes, Jandiras. Minha afrocentricidade carrego comigo. Eu não ando só. Que interessante ver que a maior parte da poesia ela está nos nomes dessas pessoas, né? Então isso é aquilo que dá o que eu estava te falando, o entendimento de que precisa mais. Não vai poder parar por aqui, porque cada uma delas tem um pouco disso, fica aquela vontade, eu quero mais, sabe? Já vou direto te pedir para escolher uma outra, então, para a gente poder ler aqui, e aí depois tu podes encerrar com saudade. Também não vamos falar todas, porque senão depois as pessoas já leram todas as poesias lá, e a gente vai deixar então o contato para que vocês possam, né, vir adquirir o livro. Eu mesmo fui em contato direto contigo, não sei, depois aí tu explica como é que tá a ideia de divulgação e de distribuição. Eu vou ler então esse aqui que é Meu Silêncio, pode ser? Sim. Encontrei meu silêncio, me encontrei. Num final de tarde linda, num lindo local. Vi o pôr do sol, ele paquerava com as aves. E elas exibiam seu bailado sobre a luz que cortava a água. Encontrei meu silêncio, às vezes rompido,
Observações subservantes, ou pela trilha sonora ali instalada. Encontrei meu silêncio, com ele me despedi. Como dizia a canção, hoje à noite não tem luar. Mas a lua se apresentou imponente. Encontrei meu silêncio. Ao me despedir, renasci. Espera aí, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Encontrei meu silêncio e sobrevivi. Muito bom mesmo. Marielda, bom, ainda mais no dia 5 de março, e agora a gente ficou, vamos ter que ouvir de ti, aproveitar aqui, né? Saudades, então, né? Saudade, que a gente já tinha feito referência. Sim. Saudade. Hoje sem ele, sem aquele que era só amor, alegria e vida pulsante. Sem o alcoólatra mais consciente que conheci. Aquele que tomou um porre quando eu nasci. Porre este, regado à vitória do Chavante. Tinha brapel naquele dia. E ele expressava alegria dupla. Saudade só se sente por aqueles que amamos. Por aqueles que de alguma forma nos propiciam momentos de amorosidade. Sei que estás aí, nos bares e botecos do universo, espalhando energia boa e amor, tocando nos corações daqueles que um dia a vida embruteceu. Maravilhoso, muito bom mesmo. Quando tu lia, eu estava olhando a capa do livro, acho que não vai dar uma pena, não dá para ver na câmera ali, mas além de ter esse símbolo que tu já referiste no início da nossa conversa, né, a Dinka, se a gente joga com a luz ali, a capa vai mostrando por trás todos os outros, né? E isso aqui também é um pouco o que tu consegue expressar nas tuas poesias. Todas elas de alguma forma dialogam entre si e vão se mostrando em conjunto com as outras. Marielda, como é que o pessoal faz, né, para adquirir o teu livro? Sei que a gente tem outras ideias aí, né, de distribuição, mas agora, assim... Nesse momento, sim, as pessoas que quiserem adquirir o livro podem encontrar o livro na Livraria Mundial, também aqui em Pelotas, e também na Livraria Vanguarda aqui em Pelotas, né? Penso que também a Livraria Vanguarda, lá no Cassino, né, eles iam colocar lá também no Cassino, então para quem estiver fora de Pelotas, né, estiver pelo Cassino e quiser procurar a Livraria Vanguarda para adquirir o livro, então nessas duas livrarias. Tá, e de outros lugares, assim, se o pessoal tiver interesse, tem como deixar, tipo, um e-mail, posso deixar pessoal, sim, pode deixar a inscrição, meu próprio e-mail, mananegra@gmail.com, né? E que eu respondo. Tu envia para qualquer lugar? Eu envio, lógico que se é um lugar mais distante, eu já enviei, porque as pessoas tiveram duas colegas de São Paulo e uma colega lá de Minas que pediram, né? Mas aí, sobre o valor do livro, também colocam, né, o valor do envio, mas chega tranquilo, as meninas receberam, né, com toda tranquilidade o livro lá, manda autografado, enfim. Isso, inclusive o meu tá autografado aqui, já para vocês. Né, você viu com muito carinho. Para enviar para esses outros lugares, claro, é óbvio que vai ter que cobrar essa taxa, mas assim, que eu ia te dizer, Mariel, tem a ideia assim, de que a própria Vanguarda, daí eu não sei, depois a gente pode ver, conferir. Se comprar pelo site, não sei se eles não enviam também. Né? Sim, se pedir, não. Nas livrarias, tanto na Vanguarda quanto na Mundial, se solicitar pelo site deles ali, ou entrar em contato direto com eles, né? Eu sei de algumas pessoas aqui em Pelotas que com essa história da pandemia não quiseram sair e ligaram e eles fizeram a entrega, né? A pessoa, sei lá, acho que pagou por Pix, não sei, e eles fizeram a entrega na casa, né? Então é tranquilo também, né? Então, e se quiserem também, né, Eduardo, pode entrar em contato comigo via o meu WhatsApp, né? Que depois tu pode colocar ali, né? Isso, aí no privado as pessoas fazem contato com a gente. No privado fazem e tu... Tranquilo, tá? Tranquilo. Então vamos deixar na descrição aí todas essas possibilidades. Ficar mais uma vez aqui o meu agradecimento para a Marielda, e em outros momentos certamente a gente vai conversar de novo. Já vou ficar aqui aguardando
que venham novas obras, tanto de poesia ou tudo mais que tu queiras publicar. Tenho recebido outras dicas aí, além do livro do Kaiowá, que a gente vai conversar semana que vem, também já tem outros autores aqui da cidade, então eu acho muito importante isso, né? A gente poder levar a produção cultural de vocês para pessoas de outros lugares que possam estar criando essa relação de conhecimento, de pertencimento. Às vezes a gente está morando num outro lugar bem distante e não sabe que lá na Revolta dos Malês, como tu referiste, na Bahia, aqueles negros que foram considerados os mais rebeldes eram enviados como forma de punição para vir aqui para Pelotas. Então olha como não estamos tão distantes assim no Brasil, né? Tem algo que nos liga a todos, independente de sermos gaúchos ou não. Muito obrigado, Manuel. Eu que agradeço, Eduardo, né? Agradeço assim esse teu convite e agradecendo esse teu convite, eu aproveito também para agradecer, né, toda essa recepção que esse livro, né, tem tido, assim, algo que me deixa muito feliz, né? Porque, bom, os meus pensamentos, os meus sentimentos, enfim, estão chegando também, né, a outras pessoas, assim, então agradecer, né, te agradecer também por, é uma forma também de estar divulgando, né, então agradecer esse momento aqui contigo, né, e estou aí, né, sempre que precisar e chamar, né, como eu te disse, eu tenho um livro infantil pronto, que ainda não foi, né, pro forno, né, e estou concluindo, depois dessa minha passagem aí pelo doutorado, quero concluir esse meu livro de contos, né? Então, com certeza mais coisas vão vir e a gente vai ter outros momentos também. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau. Estimados amigos, estamos em Ojos del Mundo. Há uma fusão no mundo, a visão nossa do mundo, das minhas viagens, da minha mente. Tem lugares no mundo como Veneza, Praga, que tem cafeterias famosas que estão em mais de 200 anos. Tá? Aqui é uma mistura de tudo isso. Eu viajei durante muitos anos, tá? E durante anos eu tinha na minha mente Ojos del Mundo. Aqui podemos encontrar peças, desde peças originais do século XVIII, século XIX, vitorianas, francesas, e uma coleção de arte africana única, tá? Utilitária, que é de uso para rituais africanos. Venha nos conhecer, tá? Venha prestigiar este lugar que é único na cidade de Pelotas.